Olá, estamos juntos novamente em nosso canal da mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. O desafio de amar cumprindo a sua missão. Com esse tema e lendo o texto da Palavra de Deus que está registrado lá no Novo Testamento, em João 17, versículos 18 a 21, que diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O desafio de amar, cumprindo a sua missão. O capítulo 17 de João, esse que eu li, alguns versículos, ele é chamado na Bíblia de a oração intercessória de Jesus. Todo o capítulo 17 é uma oração de Jesus. Ele inicia orando por ele mesmo. Depois ele ora pedindo a Deus pelos aqueles que Deus deu a ele para caminhar com ele. E depois ele ora por nós. Ou seja, ele ora por mim e por você que ainda não existíamos, talvez. Ou seja, uma oração cheia de amor. O versículo 20 ele vai dizer assim: rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela minha palavra. Ou seja, ele ora por mim e por você que ainda não críamos nele. Observe que Jesus orava até mesmo pelos que ainda não eram salvos. Isto é o maior gesto de amor ao próximo. Portanto, para nós ficou o exemplo e também a responsabilidade de amarmos uns aos outros, assim como Jesus nos amou, e proclamar essas boas novas da salvação. Olha o que a Bíblia vai dizer. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer às coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Portanto, o nosso desafio é amar e cumprir essa missão deixada por Jesus. E para isso eu quero compartilhar alguns pontos que vai nos ajudar a amar cumprindo a nossa missão. As boas novas do reino de Deus, ou seja, a proclamação do Evangelho, é sua responsabilidade. É minha responsabilidade. Porque olha o que a Bíblia, sempre ela, para nos direcionar, ela vai dizer: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e se não o advertires, e não disserem nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas eu exigirei da sua mão o sangue dele. Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Portanto, as boas novas do reino é responsabilidade minha e sua, porque a Bíblia fala isso. Isso quer dizer que todas as pessoas, individualmente, são responsáveis perante Deus. E se falharmos, Deus nos considerará responsável pelo que acontecer com aquela pessoa. Paulo, ele falava isso nas suas cartas: mas se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois tal obrigação me é imposta, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 16. Paulo tinha consciência dessa responsabilidade de amar ao próximo, de proclamar as boas novas. Por isso ele diz: ai de mim se não anunciar este Evangelho. As boas novas também, ela é um privilégio para os que anunciam. Isso mesmo. Ela é uma responsabilidade minha e sua, mas é uma responsabilidade que nos torna privilegiados, porque precisamos nos sentir honrados em compartilhar as boas novas da salvação. Nossa missão de amar, ela envolve dois grandes privilégios. O primeiro, trabalhar com Deus. Sim, trabalhar com Deus nessa proclamação do Evangelho, sendo representante dele aqui nesse mundo. Percebe? É responsabilidade, mas é um privilégio, porque eu trabalho com Deus. Eu sou representante dele aqui neste mundo. Como representante do amor de Jesus aqui na terra, devemos espalhar esse amor. Onde? Nos hospitais, nos funerais, nas escolas, nas faculdades, na rua onde moramos, no comércio, na condução. Precisamos pregar a tempo e fora de tempo. É isso que Paulo vai falar lá em Timóteo, no livro de Timóteo. Pregue a palavra, insta, quer a tempo ou fora de tempo. Nos momentos de lazer, quando estou lá na praia, na piscina, no campo, jogando uma bola, estou lá no shopping, na lanchonete, eu não posso perder as oportunidades de falar desse amor, porque é um privilégio dado por Deus. As boas novas também é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à sua volta. Você, lá no seu trabalho, lá na sua escola, onde você estiver, você conhece pessoas que têm uma índole má, que vive estressado, que causa inúmeros problemas. É responsabilidade sua mostrar as boas novas da salvação, porque somente através dessas boas novas vai mudar a realidade dessas pessoas. A palavra de Deus vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A Bíblia ainda diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele que não crerem? E como crerão aqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão aqueles que não foram pregados a palavra? Romanos 10, de 13 a 14. Então, o único caminho para mudar a realidade das pessoas, a minha volta, a sua volta, é pregar este Evangelho. É falar que só há salvação em Jesus Cristo. É falar que todo aquele que crer pode ser salvo. Mas as boas novas também faz cumprir a vontade de Deus para salvar as pessoas usando a sua vida. Quando assumimos qualquer coisa para fazer, precisamos cumprir com o prometido. E aí, se tratando das coisas de Deus, é que precisamos fazer com alegria. Isso é bom, é agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Então, eu preciso transmitir as boas novas da salvação para outras pessoas, porque isso agrada, alegra o coração de Deus. Então, como falamos no início na nossa palavra, o desafio de amar cumprindo a nossa missão, porque é nossa responsabilidade, porque é um privilégio para nós que anunciamos,
porque é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. E faz cumprir a vontade de Deus às pessoas usando a sua vida. E por último, vai acelerar a volta de Jesus. Como assim? Nós não sabemos que dia, que hora que Jesus vai voltar, porque a Bíblia não diz nada sobre isso. Porém, sabemos que o calendário de Deus para a história, ele teve um início e terá um fim. E Jesus diz isso quando este evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Isso está registrado em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando eu falo que as boas novas de Deus aceleram a volta de Jesus, porque quanto mais eu pregar a palavra de Deus, quanto mais eu anunciar as boas novas, mais pessoas vão tomar conhecimento, mais pessoas vão saber de Jesus, mais pessoas saberão, como Atos 12 fala, só há salvação em Cristo Jesus e nenhum outro. Então Jesus disse que antes da sua volta, as boas notícias a respeito dele seriam pregadas em todo o mundo. Por isso, eu e você precisamos anunciar que só Jesus Cristo salva. Deus quer salvar as pessoas da sua cidade, do seu convívio, da sua família, seus colegas de trabalho, mas Ele quer usar a sua vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, então comece a praticar essas coisas, porque as boas novas do reino é sua responsabilidade. As boas novas do reino de Deus é um privilégio para aqueles que anunciam essa verdade. As boas novas do reino de Deus é o único caminho para mudar a realidade das pessoas à nossa volta. As boas novas do reino de Deus é cumprir a vontade dele em salvar as pessoas usando a sua vida. As boas novas do reino de Deus acelera a volta de Jesus. Então eu quero deixar esta palavra para você, palavra vinda de Deus ao seu coração, o desafio de amar cumprindo a sua missão. Eu quero ler novamente aquele texto inicial. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus está dizendo, assim como Deus enviou ele como filho ao mundo, ele também está nos enviando. Por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por este, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então esse desafio de amar, cumprindo a sua missão, ficou para mim e ficou para você. O mundo está um caos. Basta olhar os noticiários, basta olhar as manchetes, que só vemos desgraça, só vemos mortes, só vemos destruição. E tudo isso causado por quê? Pela desobediência a Deus. E quando você deixa de amar ao próximo, quando você deixa de cumprir a sua missão amando o próximo, você está sendo desobediente a Deus. E sendo desobediente a Deus, você é causador, indiretamente, dessas coisas que estão acontecendo. Então, primeiramente, obedeça a Deus. Ame como Jesus mandou que nós amássemos ao próximo. Proclame a palavra dele, porque é sua responsabilidade. E ele deixou isso muito claro no texto que eu li de Ezequiel.
quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não advertires e não disserem nada para adverti-lo do seu mau caminho, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas exigirei da tua mão o sangue dele. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Por isso, eu sempre venho através deste canal, proclamando a palavra de Deus. Porque eu sei que o alcance dessa mídia, ela vai para muitos lugares. Ela vai chegar a pessoas que talvez eu nunca terei condição de conhecê-la pessoalmente. Mas essa palavra vai chegar ao coração dela. E se ela se arrepender, confessar Jesus como Salvador, entregar sua vida às mãos dele, procurar uma igreja evangélica próximo de onde ela mora, ou mesmo entrar em contato conosco através das redes sociais. Nós teremos condições de ajudá-la. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que Jesus está mandando eu fazer. Eu estou anunciando, eu estou advertindo, eu estou falando do pecado. Eu estou falando que o pecado na minha e na sua vida tem solução, que a solução está em Jesus, porque a palavra dele diz isso. A palavra dele é muito clara quando diz que somente nele há salvação, e não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A Bíblia é muito clara para mim e para você. Precisamos anunciar essa palavra, porque Jesus, ele primeiro nos deu o exemplo. Jesus primeiro proclamou a palavra, pregou a palavra, ensinou a palavra, praticou a palavra. E ele deixou isso como exemplo para mim e para você. Então agora a responsabilidade é minha. E essa responsabilidade é um privilégio. Então, pense nisso, ao ouvir essa mensagem. Não guarde ela só para você. Repasse para pessoas que você conheça. Passe para frente. Envie. É uma coisa tão simples. Com toque de dedo na tela do seu celular, você vai estar enviando essa mensagem para outras pessoas. E outras pessoas vão passando. E essa corrente do bem vai crescer da palavra de Deus e pode chegar até aos confins da terra. Então, que Deus possa usar a sua vida. Que Deus possa tocar no profundo do seu coração, para você, ao ouvir esta mensagem, arrependa-se dos seus pecados, assuma essa responsabilidade de amar ao próximo e anunciar o amor de Jesus. E se você já tem certeza da sua salvação, então você tem um compromisso maior ainda, porque você sabe da sua responsabilidade, assim como eu sei da minha. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa abençoar sua casa, sua família, o seu emprego, a sua escola, o seu comércio, a sua indústria, o seu trabalho. Que Deus possa abençoar.